Queria agradecer a presença de todos. O nosso desafio neste início de ano é a tentativa de a gente olhar pelo prisma do Evangelho, o que significa algo que tanta gente pede e corre atrás, e que a religião, entendendo um filão de mercado, começou então a ver nisso uma possibilidade de expansão e de crescimento, que é a questão da prosperidade. Então, a gente já explicou em algumas outras vezes como esse movimento começa e como ele se desenvolve e como ele se transforma, inclusive, numa teologia, né? Existe uma teologia chamada teologia da prosperidade. E no início do ano, então, a gente entendeu que o nosso desafio dentro do movimento do Graça Bruta e das pessoas que de alguma forma têm caminhado aqui com a gente, seria observar isso do ponto de vista de Deus, né? O que é ser próspero do ponto de vista de Deus, o que é ser um bem-sucedido do ponto de vista de Deus, e o que é de alguma forma ser esse bem-aventurado. Porque do ponto de vista do mundo, ou daquilo que a religião propõe como ser bem-sucedido ou próspero, nem Jesus foi, né? Jesus não teve o jegue do ano, Jesus não... Ele não nasceu num condomínio fechado, ele na verdade vai se descrever como aquele que não tinha onde reclinar a própria cabeça. Mas então, o que é prosperidade, né? O que é prosperidade segundo Deus? E quais são as suas manifestações? E para isso nós temos nos dedicado à palavra de Deus, porque é ela, e a palavra de Deus não é necessariamente o que está escrito na Bíblia. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou lhe dizendo, para depois não falar o que eu não disse. A palavra de Deus não é necessariamente aquilo que está escrito na Bíblia. Tem muita coisa que está escrito na Bíblia, mas que pode se transformar em letra morta, em letra que mata. Jesus vai dizer que as palavras que Ele nos tinha dito, que Ele nos tem dito, são espírito e são vida. O simples fato de estar escrito num compêndio de livros não significa que por isso seja a palavra de Deus. Quando Satanás tenta Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele faz isso usando o quê? Transforma estas pedras em pães, porque está escrito. Mas aquela palavra não carregava em nada o Espírito de Deus, apesar de estar nas Escrituras. Ela simplesmente era algo que propunha uma autossalvação, resolve o seu problema. E na verdade é isso que a fé cristã tem se tornado na nossa nação e na nossa cidade. Uma forma de a gente resolver os nossos problemas. Mas todo aquele que se aproxima de Deus, entre aspas, para resolver os seus problemas, esse alguém ainda não entendeu o que é evangelho. Deus a gente se aproxima por causa da relação. Deus a gente não se aproxima por causa dos interesses. Porque os interesses, o medo, a obrigação, tudo isso põe um fim à relação. E Deus é relacional. Nós perdemos o viés relacional do evangelho. E, portanto, perdemos o evangelho de vista. Nesse sentido, quem pode mais chora menos. E nesse sentido, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero resolver o meu problema, inclusive o meu problema espiritual, o meu problema eterno. E quando essa fala começou a não colar mais, então passou-se a ter como proposta religiosa a ideia de um Deus que resolve o seu problema aqui e agora. Então, se você estiver solteiro, vai casar, se estiver pobre, vai ricar, se estiver doente, vai sarar. Porque é para isso que Deus serve. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus, Jesus sim é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Tudo que está sendo dito a você,
que estiver nas Escrituras, mas que não coadunar com o Espírito de Jesus, questione. Porque ainda que esteja escrito, não é palavra de Deus. Palavra de Deus é uma pessoa. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Então, se você quiser ouvir de fato a palavra de Deus, ouça Jesus. Ou se você quiser ouvir a palavra de Deus, é bom você olhar para o Cristo. Caso contrário, você pode ser muito bem ludibriado, enganado. Existe uma estrutura psicológica muito poderosa. Existe uma arquetipia no cara que levanta a Bíblia aqui na frente. No cara que veste terno, não necessariamente eu, ou não. No cara que se propõe a orar. Tudo isso comunica às pessoas de que talvez ali esteja um homem de bem, um homem com boas intenções. Mas essa arquetipia faz com que o arquétipo é algo que comunica a nós de uma forma simbólica, mas poderosamente. Se eu faço um M aqui, você não entende significado no M. Mas se você vê o M dos dois arcos no McDonald's, você tem uma enxurrada de informações. Então eu estou falando de arquetipia aqui, às vezes você não está entendendo o que eu estou dizendo. Então a figura de um pastor, de um homem com a Bíblia na mão orando, é muito poderosa. Do ponto de vista de abaixar a sua guarda. Do ponto de vista de você achar que dali deve vir coisa boa. Não necessariamente. As piores coisas, as piores tragédias e as piores maldades realizadas nesse mundo tiveram ou o apoio ou a arquitetação do clero. Ou dos pastores, ou dos padres, ou até do Jão. Mas tome cuidado com essa raça. Essa raça crucificou Jesus. Então, fique ligeiro. Jesus falou que no nosso meio não seria assim. Antes, maior seria aquele que serve. Você já parou para pensar que Jesus, para poder ser identificado no meio dos seus, precisou ser sublinhado com um beijo? Quando você chegava no meio do povo, ele não tinha um lugar diferente. Ele era um comum. Ele era um filho do Zé. Esses dias eu postei na minha rede social, deu um maior barulho. Isso porque está na Bíblia. Não é este o filho de José, do carpinteiro? Era assim que as pessoas viam Jesus. Mas a religião gosta de colocar estruturas. Beijo meu anel. Deixa eu orar por você. A minha oração é mais poderosa. Não existe. Eu quero dizer a vocês que são ovelhas de Cristo, não minha. Nenhuma oração é mais poderosa do que a sua, quebrantada, fruto de um coração quebrantado diante do Senhor, dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Não existe ungidão. Não existe cobertura espiritual. Quem tem cobertura é boi. Todos nós estamos debaixo da unção do ungido. O único ungido. Aliás, a palavra ungido significa Cristo. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que muitos viriam em nome de Jesus, dizendo ser o Cristo. Não é que vai chegar alguém e falar eu sou o Messias, mas vai se apresentar na sua história, na sua vida, na sua comunidade, como o libertador, o resolvedor dos seus problemas, como aquele que você deve se curvar diante dele. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho é um lugar de liberdade, é um lugar de consciência. Jesus é alguém em quem você entra e não fica preso. Jesus é alguém em quem você entra e... Fala alto para mim, eu gosto quando você sai.
Você já reparou, Jesus, como que ele tratava o pessoal que cria nele, ou que de alguma forma tinha um encontro com ele? Ele dizia assim, vai. A religião fala, fica. Fica. Vai viver de outro jeito, vai, não peques mais. Vai que eu te dou uma outra possibilidade. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai. O Deus da religião é um Deus restringidor. É um Deus que nos coloca em cercas. O Deus do Evangelho diz que Ele é vento. Esse dia eu também coloquei na minha rede social. Deus não é trem, Deus é vento. E fala que quem nasce dele é também vento. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, ou de Deus, ou do alto. É vento, é livre. Só que a liberdade dá medo. E a gente quer um cabresto. A gente está disposto a dar a nossa consciência para ser dirigida pela cabeça de um comedor de arroz com feijão só porque ele é pastor. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu vendo terreno? Eu caso? Eu namoro? Eu largo? Largar é mais difícil, mas casar eles costumam dar uns parpites. Tudo isso que eu estou falando é para que você e eu aprendamos a olhar para Jesus, a não confiar na carne, a não confiar no homem, mas a confiar em Deus. E Jesus então começa a explicar uma outra realidade para nós enquanto um projeto de prosperidade, um projeto do reino de Deus, daquilo que é ser bem-sucedido. E então no capítulo 5 ele vê uma multidão de gente, porque é uma multidão que segue essas estruturas, que você pode, eu te faço um desafio. Lembre, pense na pessoa mais rica do ponto de vista econômico que você conhece. Coma 100 gramas de sal com ela e depois faça um relatório para mim da sua vida, se ela não tiver Jesus em sua vida. Se você tiver essa oportunidade, você vai ver que ela é digna de pena, de dó. Mas normalmente são as pessoas que nós invejamos. Eu, uma vez, isso há uns 20 anos, 15, 20 anos atrás, uns 15 anos, eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, e era muita grana para a minha realidade. E tinha um cara que eu mirava, que eu falava, meu, eu quero ser igual esse cara aí. E um dia nós estávamos num congresso, e esse cara estava falando nesse congresso, e um amigo meu tinha viajado com ele para a França, e na hora que ele viu o meu amigo, ele falou, quero falar com você. E era um congresso de 80 mil profissionais do mundo, do Brasil inteiro. E aí, no final, eu estava com esse meu amigo, e a gente se aproximou, ele falou, cara, eu quero jantar com você. E nós fomos jantar. E existe uma expressão italiana ou latina que diz assim, vino a veritas. No vinho a verdade. E a gente pediu uma garrafa de vinho ali. Eu tomo vinho, viu, gente? Sou igual Jesus, desculpa aí. E a gente começou a tomar vinho. E daqui a pouco eu vi que o cara foi ficando meio mais legal, né? Sabe quando o cara vai ficando mais legal? Mais soltinho? E daqui a pouco ele começou a abrir o coração dele.
E era um cara que estava casado, mas que não tinha relacionamento com a sua esposa. Seus filhos o odiavam. Era um cara que morava numa mansão. Só o terreno era 6.000 metros quadrados. E aí o Espírito ministrou no meu coração naquela hora, dizendo assim, é isso aí o que você quer ser. Por quê? Porque eu olhava só do lado de fora, mas não tinha a condição de avaliar do lado de dentro. E eu lembro que daí eu fiz uma oração diante dessa proposta. Eu falei, Senhor, tudo que eu quero, sempre quis esse negócio, está do jeito que eu queria, mas se o Senhor não quer, o Senhor tem como falar para mim? Porque eu achava que a barriga para consertar era muito poderosa, e eu não queria passar por aquilo. O que é prosperidade? O que é de fato ser bem-sucedido? O que é ser bem-aventurado? E Jesus então diz, como Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado, bem-sucedido, mais do que feliz, próspero, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-sucedido, bem-aventurado, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Gere vida, cura, novamente, nova cabeça, novo coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa realidade parece que não mudou muito, a multidão está perdida, sem pastor, diz a palavra. E Jesus tem essa mania de se comover com muita gente, com a dor das pessoas. E ele resolve então parar, e ele se assenta, mas quem se aproxima dele é só um povo que está disposto a aprender. Discípulo é isso, é aquele que quer se submeter ao ensino de alguém. Discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, você tem que ser discípulo dele. Você não pode ser discípulo de mais ninguém. Não dá para ser de Moisés e ser de Jesus. Você, se quiser ser discípulo de Jesus, vai ter que aprender dele. Só que o ensino dele é uma inversão da lógica, da sabedoria humana. Porque para nós, uma pessoa que vive ou que está chorando, necessariamente não está passando por um momento legal. Mas Jesus está dizendo que isso é legal. Que é legal alguém que chora, que sofre por causa da justiça, por exemplo, alguém que está sendo maldito, mal falado. A gente não quer passar por isso, a gente não quer que ninguém fale mal da gente, não é verdade? A gente se ofende. Mas a única questão que Jesus coloca é a razão. Qual a razão de as pessoas estarem falando mal de você? Se a sua razão for eu, fique feliz, fique tranquilo, isso já aconteceu no passado. Isso é assim mesmo, você tem que exultar. Sabe o que é exultar? É fazer festa, é pular, é se alegrar, não é dar sorrisinho de canto de boca, é de fato celebração.
E eu fiquei pensando, já partilhei com vocês essa história, por exemplo, do que chora, né? E como tá difícil hoje, né? A sensibilidade tem sido arrancada do nosso coração, da nossa mente, do nosso peito. A gente tem ficado insensível a muitas realidades, né? Então, morre 300 lá em Sobradinho, como que é? Brumadinho. A gente, de alguma forma, acha chato, mas a gente já não tem mais essa condição de empatia, de sofrer o que o outro sofre. E a gente, na verdade, vive num mundo que diz que a gente não pode sofrer de jeito nenhum. E na tentativa de não sofrer, a gente vive sofrendo, enlouquecendo, se angustiando, vivendo as nossas crises de ansiedade pelo medo da morte. Enquanto o evangelho é um convite à morte. É para pular na morte como quem pula numa piscina gelada, sabendo que tem um caráter, alguém que nos ressuscita dos mortos e que gera uma vida, esta vida sim, indestrutível, imarcessível, não murcha, gloriosa. É por isso que Jesus falou, essa galerinha que está achando que Deus é para ele escapar, não entendeu nada, vai fazer da vida um desperdício. Se você quiser salvar a própria vida, você irá desperdiçar a vida. Quem quer se proteger da morte é quem tem dificuldade em compreender a vitória de Jesus Cristo na ressurreição. A gente vive sem se arriscar. A gente vive se equilibrando, medindo as palavras, medindo a vida. A gente não se aventura, a vida vai virando um troço burocrático. É sobreviver, sobreviver até morrer. Não, amados. O Evangelho, Jesus disse que Ele nos daria uma qualidade de vida, e que essa vida seria ajuda, força. Vida abundante. Vida abundante. Vida. O dia que eu experimentei esse troço, o meu café na padaria mudou. Verdade. Eu lembro que uma vez estava comendo com o pastor Mantovani. Rapaz, aquilo parecia um banquete. Você começa a viver a vida igual um evento. Tudo começa a ganhar outro significado e sentido. De dormir a namorar. De motor a explosão a parte sem dor. Tudo vai ficando diferente. Você pode reparar, o mundo tem proposto para mim e para você uma realidade de sobrevivência, de existência, mas não de vida. E Jesus está falando algo aqui, não. Vida é uma outra realidade. Prosperidade, ser próspero, é outra realidade. E algo que eu queria elencar com vocês aqui hoje, como prosperidade, é quando ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus destaca como ser bem-sucedido a qualidade daquele que experimentou a paz e que comunica a paz. E isso não pode ser entendido, primeiramente, como alguém que evita conflitos. Alguém que precisa não dar a opinião diante de nada. Alguém que se torna politicamente correto. Essa é uma proposta do mundo para você ter paz, para você ser um pacificador. Nesse sentido, nem Jesus não teria nem ido para a cruz se ele escolhesse essa via.
Porque só existe um elemento, de fato, capaz de gerar paz no meu e no seu coração. E capaz de ser comunicado ao outro. E não é esta paz das políticas humanas. Não é esta paz. Eu achei engraçado uma charge que eu vi, e ela ilustra bem o que eu quero dizer. Aparece o Bush falando lá com o Kim Jong-un, o Kim Jong-un dizendo assim, eu vou soltar, eu vou arrebentar com tudo. E aí o Bush falando, calma, calma. Aí entrou o Barack Obama, o Kim Jong-un falando assim, eu vou arrebentar com tudo. Daí aparece o Barack Obama, calma, calma. Aí chegou o Trump e diz assim, eu vou arrebentar com tudo. Daí o Kim Jong-un falou, calma, calma. Essa é a paz das ameaças, a paz de avaliar o que se perde, o que se ganha, se é melhor ficar quieto, se é melhor falar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que foi pacificado, de alguém que experimentou a paz, aquela paz que Jesus deixou. E ele falou que não seria como a paz do mundo, porque a paz do mundo é fruto de negociatas, é fruto, muitas vezes, daquilo que custa a sua identidade, enquanto ser humano. A gente precisa entender a diferença entre budismo e fé cristã. Porque o budismo é aquilo que anula a sua consciência. É uma estrutura que você vai evoluindo, evoluindo, até se perder no todo, até ser descaracterizado de uma consciência. Não, eu tenho uma consciência, eu sei de mim. E Deus me criou com esta realidade e vai me salvar com ela. Eu vou ser eu para sempre. Ainda que aquilo que a Bíblia chama de velho, homem, morra, contudo, eu serei sempre eu, porque eu fui salvo por Jesus Cristo. E Jesus não salva espectros, Jesus não salva pamonhas, Jesus salva pessoas, Jesus salva gente. Ele mesmo se tornou um de nós para nunca mais deixar de ser. Hoje, um ser humano governa o universo. O seu nome é Jesus, o Cristo. E Ele está nos salvando, porque Ele nos ama. E se alguém quer me salvar, tem que me salvar como eu sou. Tem que me salvar inteiramente. É por isso que todo o vosso espírito, alma e corpo serão plenamente conservados até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque a fé última dos cristãos é a ressurreição do corpo. Mas a grande questão é, quanto dinheiro você tem? Qual é o seu carro? Onde você mora? Não, tudo isso, cara, aproveita. Se você tem, goze. Aproveite. A porção do homem na terra é esta, diz a palavra de Deus: comer do suor do seu trabalho e gozar com a mulher da sua mocidade. A questão é esta: Deus é um Deus de fartura, não é um Deus de desperdício, mas é um Deus que o cálice transborda, que pega 5 pães e 2 peixes, alimenta 20.000 e ainda sobra 12 cestos. É um Deus que se permite quebrar sobre ele um vaso de alabastro de mais de 300 denários. Deus não está contabilizando, filho. Deus não é fuinha. O que Ele tem para você é que você não seja ganho pela ilusão das riquezas, de achar que é isso que faz de você alguém melhor, o seu título, o que você tem, onde você mora, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Eu quero saber quanta paz você carrega no seu coração. Qual que é a paz? Porque só pode ser um pacificador alguém que experimentou essa paz. Se você está pacificado,
É por isso que a palavra de Deus fala que no que depender de você, tem de paz com todos. Mas não é uma paz de calar a boca, não é uma paz de não poder se expressar, porque como já disse o profeta do cancioneiro popular brasileiro, paz sem voz não é paz, é o quê? Pô, vocês sabem mais disso que de Bíblia, hein, gente? Vocês estão demais, hein? Paz sem voz não é paz, é medo. Isso não foi carne nem sangue que revelou para esse cara. E o que me faz usufruir da paz? Alguém tem um chute? Eu masquei um chiclete, tá amassadinho aqui, mas ainda tem sabor. Se alguém acertar, eu dou. O que me faz, cara, ser próspero? O que me faz experimentar a paz? Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Quer chutar, pastor Maurício? A palavra de Deus vai dizer que Deus estava em... Onde Deus estava? Em Jesus o Cristo. O quê? Conciliando, acabando com a inimizade, gerando paz, reconciliando consigo mesmo o mundo, todas as pessoas, não imputando aos homens os seus, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Você se entende, meu irmão? Você se entende, amada do meu coração? Perdoada, justificado, reconciliado? Não, você não se sente. É muito comum nós nos pegarmos angustiados, temerosos, ainda que a palavra de Deus diga que quem teme não está aperfeiçoado no amor. Ainda que a palavra de Deus diga que o amor lança fora todo o medo e que Deus é amor, a gente se percebe o tempo inteiro inadequado, angustiado, com medo de Deus, sem paz com Deus. Porque na nossa cabeça entrou uma ideia mentirosa de que eu preciso ser perfeito para ser amado, de que o amor de Deus é sustentado pela minha conduta. E é isso que as religiões pregam o tempo inteiro para vocês. Ser perfeito é ser igual o gato da minha casa. É não beber, é não falar palavrão, é não roubar. E agora que meu gato foi castrado, então agora ele é o exemplo de santidade. Ser perfeito é ser o que se é. É por isso que Jesus olhou para um pecador que se dizia pecador, que se confessava pecador, que se percebia como um flagrante diante de Deus, e dizendo assim: tem misericórdia de mim que sou pecador, e disse: cara, você agora vai ser tornado justo. Mas com que cacife? Com que recurso eu serei justo? Com meu sangue, porque meu Pai estava em mim, te reconciliando comigo. Porque eu arranquei do seu meio, da sua vida, o escrito de dívidas que era contra você. Rasguei. Não é que eu comprei a nota promissória de alguém e fiquei guardado para mim, não. Eu rasguei esse troço. Eu preguei esse negócio na cruz. Estou falando de Bíblia, viu, gente? Está escrito na Bíblia isso que eu estou falando. É Colossenses.
O escrito de dívida que era contra nós, Ele arrancou do meio de nós, cravando-o na cruz. Eu não devo nada para ninguém, nem para Deus. Ah, porque você é fera? Não. Porque Deus é tão bom que Ele veio ser o pagador da minha dívida com Ele. É por isso que muitas vezes nós não temos paz. Porque a gente acha que tem cacife espiritual, moral, religioso, para satisfazer Deus na ofensa que é negar Deus. A gente acha que a gente pode recompensar Deus o fato de assumirmos a rebeldia como o chão da história. De participarmos da rebelião luciferiana, daqueles que desconfiam do Deus que é a palavra. Isso é espiritismo. Não fé cristã. É o cara que fez uma coisa errada aqui nessa vida, na outra vida vai levar martelada no dedo para poder ficar legal com Deus. Não, isso não é fé cristã. A fé cristã é aqueles que confiam em Deus e em Deus só. Mas se você disser isso, as pessoas vão folgar. Você acha que Deus está ligando? Se você quiser usar a graça de Deus contra o Deus da graça, o problema é seu. Mas Deus não vai mudar por causa disso. Porque Deus não é político, porque Deus não é corrupto. Deus não muda por causa de você ou de outro qualquer. Deus é, sempre foi, sempre será Deus. Eu sou o que sou. O fato de você dar ouvidos à palavra de Deus só gera vida a você. Quer fazer um teste? Faz igual o Salomão, Pega a sua vida, esse ano inteiro, e comece a mentir em todas as suas relações. E vê daqui a um ano como estará a sua vida. Só não culpe Deus no final. Só não diga, pô Deus, o Senhor está me castigando. Ele vai olhar para você e falar, você está de brincadeira comigo, né? Esse é o caminho que você escolheu. Eu te dei tudo, de graça. Qual que é a sua paz, meu irmão, minha irmã? Como que está aí no seu coração? Porque a conta já foi paga. Hebreus 12, versículo 14, diz algo que a gente precisa entender melhor aqui. Hebreus, capítulo 12, verso 14. O que diz a palavra? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz é santificação. Só que a gente está tão perdido, tão perdido. Se tem um lugar de gente perdida é a crentalhada, gente. Perdida é estar sem referência. A gente não sabe, a gente está chamando Genésio de Jesus e está tudo certo, cara. Então, como que a maioria da gente lê esse texto? Se é para seguir, segue a paz, cara. Segue aquilo que gera paz. Segue aquilo que produz paz. Comunica essa paz. Com quem? Com todo mundo. E o que está relacionado a esta paz é a santificação, ou seja, aquilo que eu sou em Deus. Só segue, só deixa fluir, só segue o curso, só vai. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem esta paz, sem esta santificação, ninguém verá o Senhor.
O problema é que nós fizemos da santificação uma questão de comportamento. E fizemos da possibilidade de ver Deus nos olhos um prêmio para quem? Para mim. A gente pensa mais ou menos assim: eu preciso fazer tudo certo aqui, porque se eu não fizer tudo certo, eu não vou para o céu. Mas se eu fizer tudo certo, eu vou para o céu e ainda ganho o ingresso de poder olhar e assistir o espetáculo que Moisés não teve. Olhar para a cara de Deus. De tal forma que Deus se torna um prêmio, ele parece um bicho no zoológico, é um lugar que eu pago um ticket para lá ver Deus. E qual que é esse ticket? É o meu procedimento moral, religioso. Mas eu estou fazendo isso na direção de quem? Do outro? De quem? De mim. E tudo que é na minha direção é o sentido contrário à cruz. Jesus morreu para se salvar? Morreu para quê? Para nos salvar. Então como que ele poderia propor a você um caminho de andar na sua própria direção? Como projeto do Evangelho? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus, para santificar os seus, fazia o quê? Santificava-se a si mesmo. O que o texto está dizendo não é que você precisa andar certinho, senão você não vai ver Deus. É para que você simplesmente siga a obra que Deus já realizou no seu coração, se Ele a realizou, para que os outros possam ver Deus em você. Para que você possa testemunhar desta graça que abundou a sua vida e que trouxe paz ao seu coração, pacificação, por causa da obra redentora do Cristo na cruz do Calvário, não por causa do seu comportamento religioso, ou do seu comportamento moral, ou do que você tem, ou do que você sabe, ou do que você se tornou, porque tudo isso é o que nos impede de experimentar a benevolência, a graça e de olhar na face de Deus. Quando você e eu deixamos de confiar em qualquer outra dessas circunstâncias, quando a gente simplesmente receber como um mendigo faminto, recebe o pão com um coração grato, a graça, a misericórdia e a salvação de Deus em Cristo Jesus, é que a gente vai poder, quebrantado por esse amor, constrangido por esse amor, tendo o nosso mérito esvaziado, jogado por terra por causa da graça de Deus, sem entender por que Deus te ama tanto, mas ainda assim, surfando no amor de Deus, é que a gente vai poder anunciar a paz para outras pessoas. E é isso que é ser próximo. É isso que é ser de Deus, cara. Porque até a sua santificação tem nome. Qual que é o nome da sua santificação? Você acha que a sua santificação ela é custeada por você, não é verdade? É pelo que você faz ou deixa de fazer, não é não? 1 Coríntios 1:30. Eu quero que você responda no seu coração. Você genuinamente entregou, abandonou a sua vida ao Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus? Não precisa me responder, responde de você. Se você afirmou positivamente isso no seu coração, você é dele. E se você é dele, você precisa entender o que isso significa. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. O qual quem? Jesus. Se nos tornou, da parte de Deus, em quê? Quem é a sua sabedoria, irmão, irmã? Justiça. Por que você pode entrar confiadamente diante do trono da graça de Deus agora?
Porque você é justificado. Por quem? Por você? Ele se vos tornou da parte de Deus, em sabedoria, em justiça e em o quê? Jesus amado. Quem que é a sua santificação, meu irmão? Ou é você? Ou é o seu padrãozinho religioso? Ou é quantas vezes você leu a Bíblia? É quantas vezes você orou? É quantas vezes você... O que é a sua santificação? Porque a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado diante do Senhor. Antes pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. Se a lei não te convenceu de que você é um pecador, é que você está muito cego, velho. Ou Jesus Cristo é a sua santidade, ou Jesus Cristo é a sua justiça, ou Jesus Cristo é a sua sabedoria. E o que mais Ele é? A sua redenção. Para que, como está escrito, o quê? Aquele que se glorie, glorie no Senhor. É para você não bater no pé diante de Deus, chegando, e aí, Senhor, beleza? Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Você fala, quando que você fez isso? Fiz, cara. Só que eu fazia com a cara de santo, comprida assim, ó. Com a cara de gente humilde. Mas muitas vezes participei da ceia, mordi Jesus, bebi seu sangue, justificado pelo meu padrãozinho ridículo, porque lia a Bíblia não sei quantas vezes por dia, porque orava não sei quantas vezes por dia. Mas o dia que eu xingava minha mãe por causa de mistura, ou que um dedo escapava no trânsito, pronto. No momento da ceia, você ia me ver chorando. Os irmãos chegavam, aconteceu alguma coisa, irmão? Deus está tratando. Caba safado. O que te coloca diante de Deus, irmão, e o que poderosamente pode, de fato, gerar paz no seu coração, é quando você se entende pacificado com o Senhor. Você começa a se pacificar com o povo. Você começa a priorizar a paz. Você começa a anunciar a paz. Calma, filho, está tudo certo. Jesus Cristo já resolveu o seu problema. Vamos viver a vida com coragem. Vamos escolher o bem, a bondade, a verdade, o amor. Essa condição lhe foi dada agora, porque Jesus Cristo vive em você. Então, viva pelo Espírito. Não viva pela sua carnalidade, pelas suas pulsões, pelos seus desejos, pelas suas angústias, pelas suas doenças, pelos seus traumas. Existe uma outra maneira de você se enxergar. Se enxergue em Jesus. Ele é tudo em você. Jesus Cristo é tudo em todos. Então, meus amados, como é que está a sua vida? Como é que está a sua paz? Porque não adianta estar tudo certo lá de fora e o seu coração não ter paz. E se o seu coração não está em paz, é porque você não quer receber de graça aquilo que Jesus já providenciou na cruz. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que você receba essa pacificação e se reconheça adequada diante de Deus, porque Ele se vos tornou da parte de Deus em sabedoria, em justiça, em santificação e em redenção, para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que a sua glória esteja nele, a sua vida esteja nele, que a sua paz seja ele e que você se reconheça como um próspero, um bem-aventurado, uma bem-aventurada, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos aqui reunidos em nome do teu Filho amado e pedindo, Paizinho, que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações e nos dê, Senhor, a consciência de que estar pacificado e ser um pacificador é ser próspero, é ser bem-aventurado.
é ter dentro de si a maior riqueza deste universo, que é a tua vida habitando em nós. É te querer pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer ou dar, mas é andar com o Senhor e encontrar nisso prazer e alegria. É reconhecer a nossa finitude, reconhecer os nossos pecados, contando, Senhor, com a tua misericórdia. É olhar para a tua graça e não ver nela uma oportunidade para andar na desgraça, mas ver nela algo que de fato nos quebrante e que nos coloque na dependência daquilo que o teu filho já operou. Que o Senhor nos livre das nossas próprias mãos e que aquele que começou a boa obra e que é fiel para completá-la, e somente Ele pode realizar a obra tão maravilhosa que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Que seja somente Ele, Senhor, a nossa esperança, e somente nele a nossa confiança esteja depositada. Perdoa os nossos pecados, restaura a nossa visão e dá-nos a alegria de sermos anunciadores de uma boa notícia para as pessoas da nossa cidade e da nossa nação, porque elas estão precisando, Pai. Porque o Senhor, não por causa do Senhor, mas por causa do que tem se dito ao teu respeito como tua palavra, o Senhor tem se tornado mais um peso para muitas pessoas. Ainda que Jesus tenha dito, eu quero que vocês lancem sobre mim todo o vosso peso, o vosso jugo. Eu quero que vocês tomem do meu jugo, do meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas tem tanta gente cansada aí, Senhor, em nome de Deus. Tem misericórdia de nós, abre os olhos espirituais do teu povo. Como o Senhor se compadeceu daquela multidão, se compadece de nós e faz da tua igreja, deste encontro aqui, um instrumento, Senhor, de vida e de pacificação para as pessoas que não conhecem o teu amor, a tua graça e o teu evangelho, mesmo que dentro de igrejas, muitas vezes. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.